começo de maio, a gente recebeu o cultivador de plantas carnívoras, Roberto Basile, que apresentou pra gente algumas espécies desse tipo de planta. Hoje ele volta a participar do nosso programa para mostrar na prática como que a gente planta, quais os cuidados que a gente deve ter para cultivar uma delas em casa. Se você já tem dúvida, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 12 99605 7731 e chegue mais. Boa tarde, Beto, seja muito bem-vindo mais uma vez à nossa casa, meu amor. Tudo bem? É um prazer. Você veio estar combinadíssimo. aqui novamente. Veio combinando. Vestindo a camisa, literalmente, né? Seja bem-vindo. Está fazendo aqui um mimetismo no meio delas. Maravilhoso. Obrigado. Beto, foi um arraso, tá? A minha, eu olho para ela todo dia. É. Já deu nome para ela, já? Então, ainda não. Porque em casa é aquela coisa do marido também querer dar nome, então a gente fica nessa, sabe? Mas até fico com ele. Ele nem deixa muito perto, não deixa que eu vou cuidar. Gostou, tomou de você. Tomou. Mas aí, eu queria que você voltasse só a falar para as pessoas que de repente perderam o que são as plantas carnívoras, para de repente ela não achar que é aquela que come o nosso dedo. Exatamente. Não come dedo, mas tem algumas que são maiores que pode cair uns bichos maiores. Ai, é verdade. Elas podem pegar algum, tipo rã, ou algumas maiores até pegar um passarinho, alguma coisa assim, ou um rato, então pode acontecer. Você pode encontrar, de repente, um desses nelas. Pois é. Dependendo do país que elas estão, né, do lugar que elas vivem, pode acontecer sim. Porque algumas são menores, igual no Brasil tem menores, mas na Indonésia, por exemplo, tem espécies muito maiores. Então, assim, eu trouxe aqui algumas outras espécies. Tem até uma que é uma bromélia carnívora, que ela é uma bromélia normal, mas quando cai um inseto dentro dela, ela tem a absorção também dos nutrientes. Não é como uma outra bromélia simples, mortal, entendeu? Ela é mortal. E o que mais que você trouxe de diferente Aí hoje? tem algumas outras nepentes. Hoje a gente vai dar uma ênfase nessa aqui que é a dioneia, que é que todo mundo conhece. Mas eu trouxe também algumas outras espécies de sarracenia, uma dioneia que é toda vermelha. Nossa, que é essa daqui. Nossa, que linda que ela é. Ela é toda vermelha, é uma variação da dioneia. Aqui acho que eles conseguem pegar, né? Que demais. Essa daqui tá tão bonita também, grandona. Essa é uma sarracenia, essa é americana, que elas são da Indonésia. Essas são americanas também. A bromélia é da América do Sul. Que legal. E essa daqui é a estrela que todo mundo começa. E essa daqui é legal dar ênfase nela, porque geralmente é a porta de entrada pro colecionador, né? Legal. Ou pro cultivador leigo. Só que o que acontece? Muita gente não sabe como cuidar. Sim. E o cultivo é fácil, é simples. Ela chama Dioneia muscipula. Dioneia, o Solander, que foi o botânico que deu o nome nela, que ele era um discípulo de Linneu, que era um botânico famoso, deu o nome de Dioneia porque Dioneia significa filha de Dione. Dione era um outro nome conhecido da deusa Afrodite, que é a deusa do amor, né, da sensualidade. E aí ele deu em homenagem a ela. E a espécie muscipula significa em latim ratinho, que é porque ela parece uma ratoeira. Verdade. Então assim, ela tem toda uma sensualidade aí. Que bonitinha. Né? E ao mesmo tempo uma mortalidade, tipo que ela também parece uma armadilha, uma ratoeira. Parece mesmo, com os dentinhos, parece uns dentinhos assim, mas é molinho, ela é boazinha. Beto, como que a gente poderia então, por exemplo, se a gente quer tirar uma mudinha dela e ter uma em casa, como que eu faço? Essa daqui, ela já é grande, já é quase uma adulta. Quando ela dá muda, ela dá algumas menores juntas e aí você pode separar ela e fazer mudinhas novas. Essa daqui, no caso, por exemplo, ela já está grande para o vaso. Então, o que a gente vai fazer? Vai replantar, mostrar para as pessoas como replanta, porque o que acontece é que muitas vezes, se a pessoa compra num garden, por exemplo, que não é especializado, ela vem na terra. E essa planta, ela não pode ser plantada na terra. Boa. Então, se ela vem na terra, tem que tirar aquela terra, limpar e plantar ela nesse substrato, que eu já tinha até uma prévia da outra vez mostrado, que é musgo sphagnum, depois ele começa a rebrotar, ele fica verde, e ele é inerte, quer dizer, ele não libera nenhum tipo de nutriente, e as plantas carnívoras, como você me perguntou, lembrando um pouquinho do que a gente tinha falado, elas só nascem em lugares que são pobres em nutriente. Então não pode ser terra, não pode ter adubo, nada disso. Então assim, infelizmente tem alguns lugares que se a pessoa encontra vendendo, vem em terra.
Então, faz mal para a planta, pode até matar a planta. E depois morre, a pessoa não sabe por que morreu. Que morreu? Aí volta lá, compra outro, o intuito, às não vezes, é isso, do era lugar a terra. é esse. Então, assim, o cultivo dela é fácil, é sol direto, pelo menos umas 4, 5 horas todo dia, e sempre manter ela com um pouquinho de água embaixo. Porque lembrando que é uma planta de pântano, né, dos Estados Unidos. Então, ela gosta de bastante água. Aqui, por exemplo, a gente tem o musgo e tem uma coisa que a gente costuma misturar também, que chama perlita. Ela, na verdade, é um mineral, ela é bem levinho, parece um isopor, mas ela é um mineral, né? Diferente do isopor, que eu acho que é celulose. Então, por exemplo, a gente pode misturar, para que serve? O musgo é para manter a umidade e dar estabilidade na planta, para a raiz dela. A perlita é para aerar o substrato, para ele não ficar muito compactado e deixar as raízes respirarem. Então, por exemplo, a gente pode misturar aqui um pouco, geralmente 2 partes desse para uma dessa. Mas aqui eu vou fazer meio no olhômetro mesmo, a gente só para todo mundo ver. Se não tiver essa daqui, que é a perlita, pode usar só o musgo mesmo. Não precisa, aí você vai fazer assim, igual parece que estou fazendo uma receita, né? Parece uma saladinha. Aí você sabe que, tipo, eu mexo tanto com isso que às vezes você fica mexendo assim e dá gosto de mexer, né? Porque você fica com a mão. É uma terapia, não é? Ah, com certeza. E Beto, eu posso pôr a mão no musgo? Porque ele tá parecendo tão úmidozinho aqui. Pode sim. Ah, ele é mesmo, né? Ele é. Ele, assim, tipo, ele é desidratado, mas esse musgo, na verdade, ele é verde. É um musgo que ele dá igual um tapete. Aí depois, quando desidrata, ele fica assim. E ele fica, quer dizer, mais seco, ele fica de outra cor. Ele é com rosa mais claro. Aí, quando hidrata, você tem que pegar o musgo seco, hidratar ele, pôr na água. E aí, tirar o excesso de água e aí replantar. Né? Aí, tirar a planta. Então, aqui, por exemplo, vou colocar esse musgo aqui. Fazer mais um pouquinho. Ele é gostosinho. Tem cheirinho de coisa molhada. É, muito bom. Aí a gente pode molhar mais um pouco. Aliás, misturar mais um pouco. Mas não precisa, não é essencial misturar a perlita, tá? Pode ser só o musgo. Aí mistura mais um pouquinho. E vai colocando assim mesmo no vaso. É até mais fácil de trabalhar do que terra. Isso que eu achei. Porque o musgo, ele suja um pouquinho, mas a terra, né, mancha, suja tudo. Aí, por exemplo, eu vou só completar um pouquinho com esse assim, para ficar mais alto. E aqui, isso que a gente faz, chama falso replante. Por que falso replante? Porque aqui eu fechei o vaso assim, aí para não prejudicar muito a planta, não estressar ela, você não precisa tirar, só se ela estiver na terra, aí você vai tirar o excesso da raiz de terra. Mas nesse caso aqui, o musgo ele é bom, porque ele sai tipo um bloco. Espero que saia aqui agora, porque às vezes ao vivo tudo muda, né? Aí você segura com cuidado. Se a pessoa tiver essa planta e quiser replantar, ela pode fazer isso. Antes, deixa eu só fazer uma coisa. Aqui eu vou fazer como se... Por que chama falso replante? É tipo um molde que você pode fazer assim, ó. Quer ver? Vou tirar o excesso aqui. Você vai colocar ele no meio aí. Primeiro eu vou fazer um molde assim com o tamanho do vaso que ela está, para um vaso maior que você quer passar. Pode até arrumar aqui, faz igual uma forma de bolo, né? Aí ficou aquele espaço. Tá vendo? Aí você vem aqui, porque se fosse terra não dá para fazer isso, né? Mas esse tipo de planta a gente faz muito isso quando ela tá pequena, cresceu e aí você quer passar para um outro. Aí você vem com cuidado, com uma colher ou uma pinça. Tá vendo? Ela sai. Já veio bloquinho. Porque ela cresceu, a raiz dela já pegou todo o musgo, tá vendo? Aí você vai com cuidado, encaixa aqui. Que demais. E aí ela tá de casa nova aqui num vaso maior. E agora ela vai ter espaço para ela expandir. Exatamente. Aí ela começa a dar a dioneia, ela dá folhas um pouquinho maior, mas um pouco mais espaçada. Então, esse tamanho de vaso aqui tá bom para ela, ela não vai... O que ela vai acontecer é dar muda e depois ela vai espalhando.
Que demais. Tem perguntinha para você de WhatsApp. Pode mandar. Temos uma perguntinha de WhatsApp da Vera Carriel. Boa tarde. Planta carnívora dá flor? Muito obrigado, Vera, pela pergunta. Boa tarde, Vera. Obrigado pela pergunta. Sim, elas dão flores lindas. Cada tipo dá um tipo de flor diferente. Essa aqui, por exemplo, deixa eu mostrar. Essa aqui, ela começou a dar uma flor aqui no meio, que estava subindo. Eu não sei se eles vão conseguir pegar aqui. Ah, é. Ela começou, é uma flor que ela sobe, e ela sobe igual um guarda-chuva. Ela é uma flor invertida. Ela dá para baixo. Essa aqui, ó. É que aqui já caíram as pétalas dela, mas ela dá uma flor rosa ou avermelhada. E é bem bonita. Então, assim, a Dioneia também dá uma haste cheia de florzinha branca. Mas é legal até que ela perguntou da flor, porque no caso da Dioneia, a gente sempre recomenda cortar a flor. Por mais cruel que seja, quando ela começa a dar a haste e você quer manter a planta bonita, você vai e corta, não deixa ela florescer. Por quê? Porque puxa muita energia dela e a planta pode morrer. Como é um momento de reprodução, geralmente na natureza tem até animais, né? Se reproduzem e depois morrem, alguns insetos. Então, tem plantas também, ela dá, às vezes ela dá 2, 3 hastes e carrega muito. Então a gente sempre falo para as pessoas, e tem geralmente as crianças falam, mas eu queria deixar a florzinha. É legal cortar se você quiser manter a planta bonita. Boa. Na natureza, ela pode, porque ela pega mais inseto, ela tem mais energia, tá no ambiente dela. Mais vivo, né? Mas é sempre legal cortar. Mas assim, todas elas dão flores, sim. Maravilha. Tem mais perguntinhas para você? Mais perguntinhas. Vamos ver aqui, ó. Da Érica, de Brasília. Boa tarde. Gostaria de saber se os vasos com autoirrigação são aconselhados para as dionésias. Obrigado, Érica, pela pergunta. E aí, Betinho? São sim. Muita gente também me pergunta isso. É legal porque como a maioria delas, praticamente todas, só a bromélia que não precisa água embaixo. Mas dionéias, sarracênias, é legal com um pouco de água para manter o musgo sempre úmido. Então, o vaso autoirrigável pode ser indicado, sim. Aí é até bom porque ele fica vedado contra o mosquito da dengue. E para a pessoa que vai viajar ou fica o dia inteiro trabalhando, é legal colocar assim. Mas sempre colocar o vaso de um tamanho proporcional à planta. Tá. Tem uns vasos desse tamanho, que ele tem aquela parte do reservatório aqui, desse tamanho. Então, tem de vários tamanhos, né? Mas pode usar tranquilamente. E para as outras também. Só para a gente lembrar, para a gente ter as plantas carnívoras, a gente pode deixá-las sempre próximas ao sol? Depende da espécie. A maioria das que estão aqui, sim. Tem umas que são de sol pleno, como essa que eu estava explicando, de 4, 5 horas de sol por dia ou mais. Pode ficar direto no sol. As sarracênias também, que são essas, né, que gostam de sol pleno. As nepentes também gostam de sol, mas elas também vão em luminosidade sem sol direto. Então pode deixar dentro de casa, por exemplo? Pode, tipo onde tem orquídea, samambaia pendurado, mas elas gostam de um sol, desde que adapte elas aos poucos, ou então pegue meio um sol indireto, não aquele sol a pino que a Dioneia e as sarracênias gostam. Mas a maioria delas gosta de sol, sim. Gente, elas são muito lindas e é muito simples de cuidar. Praticamente simples. eu só vou ficar trocando o vaso para dar mais espaço para elas. Ou então, no caso, se você tem uma já assim grande, eu só mostrei aqui, né, uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade, ou se ela vem em terra, as pessoas já adquiriu assim, ou se está crescendo, muita gente tem dúvida como fazer. Então, assim, não tem segredo. Se a pessoa também quiser tirar, não fazer esse buraquinho, pode pôr o musgo em volta dela, replantar, mas é simples porque é só o musgo, então não é terra, não tem que misturar muita coisa. Se não tiver o branquinho aqui, a perlita não precisa. E basicamente água e sol. Gente, eu adorei. Betinho, você arrasa, viu? É muito bonita a forma como você fala delas. Que Deus abençoe. Eu gosto muito. Obrigada. Obrigado. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Vocês também. Beijo pra mamãe. Pra mamãe Helena. Dona Helena, um beijo pra senhora, e viu? cuidem bem da sua plantinha, hein? Por Qualquer favor. dúvida, pode mandar uma mensagem lá. Ó, @escultura_viva. Aproveita, fala que viu ele aqui no Santa Receita para ele voltar. E o site escultura-viva.com. Muito obrigado. Beijo. Obrigado. Coisa linda. Você também.